link oficial das nossas aulas, então ele não muda, tá? É sempre esse link. Eu adicionei vocês na equipe, então vocês podem acessar a sala sem precisar da minha permissão. Eu sou a professora Glaucia Soares Casimiro, sou professora de língua portuguesa, redação instrumental, português jurídico do curso de Direito da Estácio, tá? E vocês, são de que semestre, de que curso? Fala um pouquinho aí para mim, Lúcio e Anthony. Eu sou do 10º, professor. Eu já estou encerrando as matérias, estou cumprindo algumas online e mais essa agora, que faltava somente. Maravilha, hein, Lúcio? Graças a Deus. Bora estudar para a ordem, né? Eu também estou no 10º. Anthony, parabéns. Vocês estudam na mesma sala? Oi? Você e o Lúcio são da mesma turma, da mesma sala? Não. É que eu vim de outra faculdade no meio do curso, aí eu fui fazendo as matérias picadas, né? Entendi. Com turma mesmo, né? Até 2021, aí, tipo, 2020, semestre 1, né? Eu tinha uma turma, aí de lá pra cá eles encerraram e eu fui fazendo as minhas picadas. Entendi. Bom, então sejam bem-vindos na aula de redação instrumental. Essa não é uma disciplina regular, como vocês sabem, ela é chamada de ED, Estudos Dirigidos. Então, nós só temos 1 hora aula semanal, no caso, todo sábado, das 7h30 às 8h30 até 10 de julho, mais ou menos, ok? Até comecinho de julho. Então, agora eu vou compartilhar com vocês os slides. Depois eu posto lá no grupo o material. Eu deixei o grupo lá, pessoal. Não que eu goste de grupo, mas é que é mais fácil para compartilhar o material e também tirar dúvidas, né? Para a gente não ficar, mandei para um, mandei para o outro. Aí, quando for no término das aulas, eu desfaço o grupo, certo? Certo. Então, vou compartilhar o material aqui com vocês. Só um segundinho. Que bom que vocês gostam de acordar cedo, né? Laís, não gostou de acordar cedo, não. Estão vendo os slides aí? Sim, professor. Obrigada. Então, tá aí, né? O nome da disciplina é Redação Instrumental, CCJ 0130, tá, pessoal? É o número da disciplina. O meu nome está aqui abaixo, Glaucia. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessas tipologias textuais e a distinção entre o texto narrativo e o argumentativo. Bom, gente, o que vocês entendem por tipologia textual? Fala para mim. Vocês sabem alguma coisa sobre tipologia textual? Eu, particularmente, não. Eu acredito que seja na questão da composição dos textos, principalmente na área jurídica, que a gente vai compor muitas petições, né, documentos jurídicos desse tipo. Ele lembra isso daí mesmo, tá? Nós vamos... bem essa resposta. A redação instrumental, principalmente redação instrumental jurídica, ela trabalha com as petições. Então, nossa primeira aula hoje, nós vamos abordar o tipo narrativo e o tipo argumentativo. Mas, na verdade, nós temos, dentro da tipologia textual na língua portuguesa, nós temos a narração, a descrição, a argumentação dissertativa, a exposição, a expositiva e a injunção. Então, quando vai fazer uma... Pode desligar seu fone, acho que, Lúcio? Desculpa, eu estou tentando entrar pelo celular, mas eu vou silenciar, desculpa.
Não, tudo bem, é que tá apitando aí. Então, assim, dentro da petição, né, do direito que vocês têm que fazer aí, ou petição inicial, ela é composta por 3 tipos textuais. Então, ela começa no tipo narrativo, que você vai narrar a situação, você vai narrar o crime, né? Entra dentro da descrição. A descrição, gente, na petição, ela está a serviço da narração. Então, para que serve a descrição em uma petição? Para descrever, por exemplo, a cena do crime. Descreve em detalhes, né? A descrição, que é um tipo textual descritivo, ele descreve nos mínimos detalhes a cena, o pensamento, o sentimento, a emoção, o acontecimento. Então, assim, a descrição, ela não descreve somente a parte física, né? O local. Ela descreve também emoção, sentimento, pensamento, ok? A gente fala que ela descreve o psicológico também. Descreve o físico e o psicológico da pessoa, certo? E aí a descrição, ela está a serviço da narração. A narração, ela tem uns elementos, ela tem as características que nós já vamos falar sobre ela. E aí, por fim, dentro da petição, você finaliza com a argumentação. Então, assim, é interessante saber que em um texto, né, do direito, que nós chamamos de petição, por exemplo, petição inicial, em um único texto, vocês usam 3 tipos narrativos, ou 3 tipos textuais. Então, começa com a narração, descrição e finaliza com a argumentação jurídica. No caso aí, você vai colocar, né, respaldado nos fatos, vai colocar a lei ou o decreto, você vai colocar aquilo que cabe juridicamente falando, certo? Então, nós vamos ver agora em detalhes aqui nos slides. Deixa eu compartilhar novamente. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir fazendo, tá? Pode ir parando, pode ir perguntando, tá, Anthony, Lúcio? Tudo bem. Então, assim, nós vamos falar das tipologias textuais, que são essas que eu citei, né? No caso, a narração, a descrição, a argumentação dissertativa, a exposição e a injunção, ok? Então, tipologias textuais. O que vem a ser isso, né? Também são chamadas de tipos textuais ou tipos de texto. São as diferentes formas que um texto pode apresentar, visando responder às diferentes intenções comunicativas. Então, os aspectos constitutivos de um texto divergem mediante a finalidade dele: contar, descrever, argumentar, informar. E dentro do texto jurídico, quando você pega uma cena, né, um caso, por exemplo, você tem que falar sobre ele do começo, meio ao fim. Você não pode começar contando um caso do seu cliente, aí lá no meio copiar outro caso e no final terminar com uma outra situação. Então, assim, todo o texto ele tem que ser coerente. O que é coerência, Lúcio? O que você aprendeu sobre coerência? E Anthony vai responder o que é coesão. Então, a coerência, ela liga os fatos, as datas, as descrições da situação toda, né? Desde o início, meio e fim. Sim. O texto tem que transmitir uma mensagem, né, para o leitor,
no caso lá, o juiz, o promotor ou outro advogado que seja, ele tem que transmitir uma mensagem clara, objetiva, pautada juridicamente falando, e o mais importante da coerência é que ela transmita a mensagem, ou seja, se você escrever um texto e o seu leitor conseguir entender claramente, significa que o seu texto está coerente. Antônio, o que é coesão? Você lembra? Antônio, tá aí? Ah, tava mudo aqui. Ah, tá. Então, eu achei que ia ser a mesma coisa, assim. Tem alguma semelhança os dois termos? Eles sempre andam juntos, mas são coisas diferentes. Sabe, Lúcio, o que é coesão? Fazer sentido, né? Não, desculpa, fazer a ligação de todos os dados, né? Porque a coerência é você dar princípio, meio e fim. Aí a coesão é você juntar tudo isso, mesmo que fragmentados, em informações fragmentadas, e dar, né, um sentido total para a mensagem. Isso. Agora, em outras palavras, tá certinho sua resposta. Em outras palavras, né, mais técnica, as duas palavrinhas, Anthony, elas sempre andam juntas. Quando eu falo de coerência, de coesão, eu sempre falo de coerência. Por quê? Porque a coesão são os elementos coesivos. Bom, o que é isso? São as conjunções, as preposições, os pronomes, os artigos. Então, se um texto, quando você escreve um texto, ele está bem escrito, bem usando, né, adequadamente as conjunções para ligar uma frase a outra, ligar um parágrafo ao outro. Você usou corretamente as preposições, usou corretamente os pronomes e os artigos, que são artigos definidos, ou a, os, as, artigos indefinidos, uma, né, uns, umas. Então, assim, se você usou corretamente esses elementos coesivos, o seu texto vai estar bem escrito. E se ele estiver bem escrito, ele está coerente, certo? É isso que o Lúcio falou, né? Ele vai conseguir juntar as palavras, juntar uma frase a outra, um parágrafo ao outro. Ele vai conseguir transmitir a mensagem. Então, ele é coerente. Agora, ao contrário disso, um texto mal escrito, um texto que não usa corretamente os elementos coesivos, que são as preposições, as conjunções, os artigos e os pronomes, ele penaliza o entendimento, ele penaliza a mensagem. A mensagem, ela se corrompe, né? Ela não liga, não chega à sua totalidade. Então, assim, um texto mal escrito é incoerente, tá? Então, sempre que fala de coesão, fala de coerência. Um texto bem escrito, concatenado, né, as ideias, por meio das conjunções, pronomes, artigos, você percebe que a mensagem flui, a mensagem chega, e se ela chega, é coerente, tá bom, pessoal? Então, coesão são os elementos coesivos, coerência é a ideia, né? É o conteúdo, a mensagem que o autor tenta passar para o leitor. Alguma pergunta? Tranquilo. Então, vamos lá. Certo, não. Maravilha, pessoal. Então, assim, dentro dos tipos textuais, eles têm essa finalidade, esse objetivo, que é contar o que aconteceu com sua cliente
né? Contar lá que ela foi violentada, né? Que o marido bateu nela. Você vai contar. Você vai descrever como o marido fez isso, né? Os porquês. Você vai argumentar juridicamente falando que violência contra a mulher é crime, né? Maria da Penha, por exemplo. E vai informar ao mesmo tempo o acontecimento e informar o que você quer. Quer prisão? Quer multa? Né? O que você quer que aconteça com o marido? Então, o texto, ele tem essa finalidade. Então, dentro desses diferentes tipos de texto, apresentam diferentes características. Como eu disse no início, né, nós temos aí 5, 6 tipos textuais. Dentro de cada tipo, você tem uma característica. Então, a narração, ela tem uma característica, ela tem uma estrutura. Quando você bate o olho no texto, você tem que saber que é narração. Quando você bate o olho no texto, você sabe que é descrição. Você sabe que é dissertação, exposição e injunção. Como professora? Observando, então, a estrutura, as construções frásicas, a linguagem, o vocabulário, os tempos verbais, as relações lógicas, o modo de interação com o leitor. Então, eu vou falar um pouquinho, né, desses tipos textuais. Nós temos aqui o tipo narrativo, que eu falei para vocês, que toda petição ela começa com esse tipo narrativo. Em seguida, ela usa a descrição, né, e finaliza com a argumentação, tá? Então, por exemplo, a narrativa, a estrutura textual da narrativa, você tem ali personagens, né? Olha na última linha ali. Tem personagem. Dentro desses personagens, você tem o personagem principal, que é sua cliente, o seu cliente. O personagem principal, gente, é quem está te pagando. Os personagens secundários é quem participou aí da ação, né? No sentido tanto que viu o crime, por exemplo, né? Ou que cometeu, ou que viu de longe, por exemplo, um vizinho, certo? A polícia, que o momento que liga, são personagens. Nós temos os personagens principal e os personagens secundários. O espaço é o local que aconteceu. É na casa? Foi na rua? Foi na padaria? Né? Foi aonde? O tempo é o quando, a data, os minutos. Primavera, outono, verão, manhã, tarde, noite. O dia do mês, o mês, a hora exata. Isso é tempo. Personagem, já falei, né? Enredo. Enredo é a trama. O que aconteceu? É o acontecimento, né? Digamos assim, que é o clímax. Morreu, matou, sofreu um acidente, foi lesado. O que é o enredo? Qual que é o clímax ali? E o narrador é o advogado. É você que é o narrador. Você vai ouvir a historinha do seu cliente, e vai narrar. Você, advogado, é imparcial. Você narra o acontecimento como você estivesse de fora. Você não se envolve. O papel do advogado é não se envolver. Então, sempre você vai narrar ela, ele, elas, eles, entenderam? Porque você nunca pode falar eu, nunca pode falar nós. Porque você é o narrador, você é o advogado que representa o seu cliente. Tá certo, pessoal?
A gente vai falar um pouco rápido, né? Porque só 1 hora, tem que resumir aí a aula. Tudo bem? Se tiver alguma pergunta, só falar. Então, dentro aí, eu já falei, dentro desses elementos da narrativa, que é o espaço, então é o lugar onde desenrola a ação, o tempo. Depois eu mando esses slides para vocês, tá? E vocês podem ler com mais calma. O tempo, então, é o tempo cronológico, dia, hora, mês, certo? Estação do ano, manhã, tarde, noite. Também, gente, pode ser o tempo psicológico, tá? Por quê? Porque às vezes vai ser um dano moral, né? Danos morais, vai ser alguma coisa psicológica, ok? Então, os personagens, como eu disse, tem aí, então, o personagem principal e os personagens secundários, ok? O principal, então, vai ser o seu cliente, lógico, que é quem você vai defender, é quem você vai narrar com mais cuidado, e os personagens secundários aí são as pessoas envolvidas no processo, ou seja, envolvidas na ação judicial. Aí nós temos, o enredo, como eu disse para vocês, é o ápice, né, do acontecimento. Nós também chamamos o enredo como intriga, trama ou ação. Ele é composto pelos acontecimentos que ocorrem em um determinado tempo e espaço. Aí o narrador, como eu disse para vocês, existe o narrador onisciente e onipresente. Existe narração em primeira pessoa. Só que no direito não se usa em primeira pessoa. Você, advogado, não pode nunca, jamais falar eu. Por quê? Porque não é sua ação, no sentido de você defendendo o seu cliente. Então, é ele, é ela, terceira pessoa do singular, eles, elas, terceira pessoa do plural, ok? Nunca coloque eu, pessoal. O narrador observador não participante, que é o advogado, ou seja, você vai narrar a situação, mas você não participa dela, certo? Você não vai se incluir no crime, você não vai se incluir na petição. Você é um narrador, no caso, chamado de observador ausente. Por que ausente? Porque você vai narrar na terceira pessoa, ou do singular, ou do plural, tá bom? Bom, aí dentro dos 3 tipos narrativos, eu vou ler com vocês esse pedacinho aqui. Existem 3 tipos de discurso na narrativa, ou seja, 3 formas de introdução das falas. O discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala dos personagens, sem participação do narrador, ou seja, ela disse, né? Ela disse não, no sentido de você vai usar aspas, eu fui atacada, entre aspas. Isso é discurso direto, tá? Quando você coloca no papel, você escreve a fala exata do seu cliente. Nós não usamos muito o discurso direto, tá, pessoal? Por quê? Porque pode confundir com você, com eu. Quando eu falo assim, eu fui atacada, quem ler vai achar que é o advogado que foi atacado, você tá entendendo? Então, na petição, não se usa o eu, não se usa o discurso direto, tudo bem? O discurso indireto, ele é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso
a utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. Então, o narrador, ele já fala, ela disse que ela foi atacada. Isso é discurso indireto. Então, o advogado, ele vai trabalhar com o discurso indireto. Você entendeu? O meu cliente disse, narrou, contou, expôs que ele foi violentado. Ok? Isso é discurso indireto. Você percebe a diferença e também o grau, né, de seriedade comparando com o direto? Se eu falar assim, eu fui violentado. Eu quem? Você, advogado? Você, Lúcio? Você, Anthony? Né? Agora, quando você coloca na petição o meu cliente, ou ele, ela, né? O irmão do meu cliente, a irmã do meu cliente. Então, assim, você coloca a terceira pessoa. Foi, disse que foi, ou foi, né? Você se exime, você tira o seu corpo, né? De cena aí. Aí nós temos o discurso indireto livre, que é caracterizado por permitir que os acontecimentos sejam narrados em simultâneo, estando as falas das personagens direta e integralmente inseridas dentro do discurso do narrador. Então, o advogado também usa esse indireto livre, ok? Qual que é a diferença aí? A diferença é que pode usar tanto direto quanto indireto. Ah, mas professora, você acabou de dizer que não pode usar o eu. Bom, no indireto livre, você vai escrever da seguinte forma: ela disse, abre aspas, eu fui atacada. Então, o indireto livre, ele mistura o indireto com o direto. Tudo bem, pessoal? Tudo. Tá muito rápido? Não, tá ótimo, professora. Então, tá bom. Deixa eu só abrir aqui o slide da aula 2. Porque, pessoal, nós temos 13 slides, estão vendo aí? Sim. E no final da aula eu vou explicar o estudo de caso para vocês, tá? Bom, dentro, então, aqui a gente vai falar já seria um plano de aula 2, né? Dentro, então, da narrativa jurídica, nós temos alguns elementos, tá? Então, nós falamos que a narração, ela tem... Ué, é o meu WhatsApp que tá ligado ou é o seu? Deixa eu ver aqui. Ih, é o meu, peraí, só um pouquinho. Ela tem... Tá, voltando aqui. Dentro da estrutura da narrativa jurídica, que é o nome que se dá, né? Narrativa jurídica, você tem 3 tipos textuais, já falei, né? Quais são? Quais são os 3 tipos textuais que nós usamos em uma narrativa jurídica, por exemplo, numa petição inicial? Lembra, Lúcio? Ai, professor, já é sábado de manhã. Então Anthony, por favor, responda. Anthony. Descritivo, argumentativo. Isso, e a narração, perfeito. Ai, cabeça. Lúcio, acorda, Lúcio. Ai, O sol já raiou, como diz, né? Eu abri minha janela que o sol já está fervendo. Bom, pessoal, Lúcio, vamos voltar. Sim. Tem que ficar bem claro isso para você, que vocês vão compor muita petição. Sim. Né? Então, dentro da petição, você começa com uma narração, você vai para a descrição e finaliza com a argumentação pautada na lei, pautada no jurídico.
Então, nós temos a narração, a descrição e a argumentação jurídica, tá? Dentro da petição. Essa é a estrutura física da petição. Então, assim, dentro dessa estrutura narrativa, né, só repetindo aqui, vocês têm o espaço, que é o lugar que aconteceu, o tempo, que é o quando aconteceu, os personagens, que são as pessoas envolvidas, o enredo, que é a situação, é o contexto, e o narrador, que é você, advogado, tá? Então, dessa forma, você informa na petição inicial quem, quando e onde, tá certo? No desenvolvimento, você tem um enredo. O que é mesmo o enredo? O conflito, o acontecimento, certo? No enredo, você fica sabendo o que e como. No desenvolvimento, ocorre também o momento mais tenso e emocionante da história, que é o clímax. Qual que é o clímax, pessoal? Morreu, não morreu? Qual que é o clímax da história? E a conclusão é o desfecho. O desfecho é a resolução do conflito, ou de forma positiva ou negativa, ok? Exemplo, Lúcio, esse é para você. Pode ler para nós. Uhum. E ele, caminhando devagar sobre as acácias, sentia no sombrio silêncio as pancadas desordenadas do seu coração. Subiu os 3 degraus de pedra, que lhe pareciam já uma casa estranha. Ali ficou Melanie, com um chale na mão, veio dizer-lhe que a senhora estava na sala das tapeçarias. Carlos entrou e correu para ele, arrebatou-lhe as mãos, sem poder falar, soluçando, tremendo toda. Os mais de essa de Queiroz. Obrigada, Lúcio. Pessoal, vamos àqueles elementos. Narrador. Quem foi o narrador aí? É um narrador... Oi? O Lúcio. O Lúcio. Parabéns! Nada, eu fui promovida a essa de Queiroz. Aham, você viu que chique, é só pra você acordar. Promovida, Não. Acordei. Acordou, né? Bom, o narrador que eu queria falar aqui, ele é um narrador presente, tipo, tá em primeira pessoa, ou é um narrador onisciente, né? Que ele tá em terceira pessoa. Como que ele narra? Ele fala eu ou ele fala ele? Ele tá descrevendo os personagens só, né? E ele foi pra Melanie. Isso, é isso que o advogado tem que fazer. Ele fez tal coisa. E nunca jamais eu, nós, entendeu? Ela caminhou, ela entrou. Bom, lugar. Qual que é o lugar que se passa aqui? Tem sob as acácias, subindo os 3 degraus de pedra, a casa estranha, a sala das tapeçarias. Esses são os lugares. Personagens. Nós temos Melanie, temos Carlos, ok? Deixa eu ver se tem tempo. Tempo. Não chega a ter tempo propriamente, não. Chale na mão, provavelmente frio. Um final de tarde, um frio, talvez. Tremendo, né? Ela estava tremendo também. Bom, de qualquer forma, o texto narrativo, você percebe que ele trabalha, isso aqui não é narrativa, é lógico, de essa de Queiroz, mas eu só peguei esse trecho para vocês perceberem
que em poucas linhas, olha aí, 6 linhas, ele jogou todos os elementos da narração, né? Então, assim, dentro de uma petição, a petição não precisa ser grande, não precisa ser enorme, não precisa ter várias páginas. O que o promotor quer? Que tenha poucas páginas e fale, né, que seja sucinto, que seja breve, que seja curto e grosso. Eles odeiam quando chega várias páginas, 30, 100, 200 páginas. O que eles alegam? Não precisa disso. Né? Qual que é o objeto? Qual que é o acontecimento? Né? Aconteceu aonde? Quando? Por quê? Com quem? Então, assim, você pode descrever isso em meia página, em uma página no máximo, entenderam? É que hoje as pessoas vão copiando e colando de textos anteriores, de petições anteriores, vão copiando e colando e acabam se embolando no texto. Então não precisa de tudo isso. Seja sucinto, tá, gente? Bom, a narrativa jurídica, então, é o relato de todos os fatos importantes que auxiliam na compreensão do caso concreto e dos relevantes juridicamente, porque deles advêm consequências jurídicas. Por isso, a seleção dos fatos é de fundamental importância no discurso jurídico, uma vez que esses fatos selecionados se transformarão em argumentos na parte, né, lá no último item, que se chama a argumentação jurídica ou fundamentos jurídicos do pedido. Então, você vê que você narra a história do acontecimento do seu cliente, na verdade, você coloca ali a que veio, né? Descreve e argumenta juridicamente, respaldado na lei, tá? Respaldado aí nesses fundamentos jurídicos que são inúmeros, né, gente? Aí nós temos algumas características do argumento, do texto argumentativo, que fala assim que o texto argumentativo, ele tem o intuito de fundamentar, argumentar, justificar, convencer, persuadir o auditório. Qual que deve ser a maior habilidade de um advogado? Vocês já aprenderam aí, pessoal, no 10º semestre? Qual deve ser sua maior habilidade? Conta para mim. A argumentação é tudo, viu? Meu Deus. Mas, enfim. Argumentar. Né? Eu tenho um amigo médico que ele fala assim, fale a maior mentira com convicção que os outros acreditam. Então, assim, o advogado, ele tem que ter a habilidade de argumentar, justificar, convencer, persuadir o auditório. E isso, gente, pode até não nascer com essa habilidade, mas você desenvolve por meio da prática, tem cursos de oratória. Todo advogado tem que fazer curso de oratória, tá? Não tem jeito, precisa do curso de oratória, do curso de leitura dinâmica. Então, essa é a grande arte do advogado. Por quê? Porque se você não fala bem, não fala com propriedade, não fala com segurança, você não convence, tá? Se gagueja, se mostra inseguro, você não convence ninguém, certo? Ah, professora, mas eu sou tímido. Como que a gente resolve isso? Fazendo cursos, oratória, né? Fazendo cursos aí, por exemplo, até a dinâmica de teatro ajuda,
para se soltar, a pessoa se soltar, ok? Bom, vamos falar um pouquinho mais do texto dissertativo argumentativo, que tem como missão, né, formar a opinião do leitor, ou seja, convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem, ok? Dentro do texto argumentativo, nós temos aí o que é chamado de problema. Qual que é o problema? No momento inicial, busca-se o problema, ou seja, os fatos sobre o tema pretendido e, ademais, a tese, ou seja, a ideia central do texto. A opinião pessoal sobre o tema reforçará a argumentação. Por isso é importante buscar uma verdade pessoal ou juízo de valor sobre o assunto. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa opinião aqui, gente. Vocês não podem emitir opinião na petição. Anota aí. Não pode. Ah, professora, mas você está ensinando aqui que tem que colocar opinião pessoal. Como que eu vou explicar isso? O advogado, ele caminha a conversa dele para a defesa de um ponto de vista respaldado no jurídico, tá? Então, assim, desde lá, quando ele vai narrando o acontecimento, descrevendo o acontecimento, ele já está caminhando para aquilo que ele vai pedir lá no final, que é a formação de juízo, né? A fundamentação argumentativa. Então, assim, você não coloca claramente, eu quero isso, eu quero que ele pague 30 salários mínimos. Não. Essa definição cabe ao juiz, entendeu? O que você vai fazer? Você vai escrevendo o teu texto, você vai costurando o teu texto de forma a finalizar com um argumento jurídico, né? Indicando, encaminhando para o pedido, mas você não pede de fato, entendeu? Não sei se ficou claro isso para vocês. Deu para entender ou entendeu sem dar? Tudo certo. Argumentos. Bom, o mais importante de um texto é a organização, é a clareza, né? Nós começamos a aula falando lá de coesão, de coerência. Então, assim, dentro do texto, ele precisa estar claro, né? Essa exposição aí dos argumentos. Conclusão. Neste momento, busca-se a solução para o problema exposto. Então, assim, é interessante apresentar a síntese da discussão, né? A retomada da ideia principal, a conclusão. Bom, essa estrutura, gente, é da dissertação, né? Que nós chamamos de texto dissertativo argumentativo. No slides anteriores, eu falei da estrutura da narração, tá? Essa já é da dissertação. Bom, vamos ver aqui. Então, é importante lembrar, né, que é o juiz que determina. Não, você vai pagar 10 salários mínimos. Não, você vai preso. Não, você vai fazer serviço comunitário. Então, isso é o juiz que determina. O advogado, ele não pode falar, não, eu quero que ele pague 10 salários. Não, não é isso, não é esse o papel do advogado, entendeu? Bom, Otton Garcia, que é o autor que embasa o livro, né, que vocês vão ter aí no CIA, vou mandar também no grupo para vocês. Ele define narrativa como relato de um episódio real.
ou fictício, que implica interferência. Então, resumindo nossa conversa, a narração, ele tem fato ou ação, que é o que aconteceu. Tem personagens principal, né? Principais e secundários, que é o quem. O modo como a ação, o fato é desenvolvido, que é o como. O momento em que o fato ocorreu, que é o quando. O lugar do ocorrido, que é o onde. O motivo do acontecimento, o porquê, e o resultado da ação, por isso. Gente, a sua petição inicial tem que ter esses elementos aí bem no começo, tá? Como eu disse ali atrás, né, lá no Essa de Queiroz, não precisa ter 30 páginas, não precisa ter 100 páginas, nem 200 páginas. Se você conseguir responder isso em um parágrafo, né, em 6 linhas, em 30 linhas que seja, tá ótimo, tá? Porque o certo é aí entre meia página e uma página, uma lauda que a gente chama, né? O que é lauda? É 30 linhas, tá? Tudo bem? Bom. Tudo. Aqui repete, né? O que eu falei de narrativa. Então, toda narrativa consiste em uma sequência de fatos, ações ou situações que, envolvendo participação de personagens, se desenrolam em determinado lugar e momento durante certo tempo. Aqui nós temos, então, voltando, né, a conversa dos elementos constitutivos da narração, que é o que, quem, como, onde, quando e porquê, que são elementos da narrativa, tá? Então, por exemplo, por um tipo penal, de infração penal, que nada mais é do que a descrição do crime, para construir a verdade de que determinado fato é crime. O caso passa por uma transformação progressiva daquilo que no início era uma trama de vida, né? Você vai narrando lá a trama, o acontecimento, a violência, você descreve como que sua cliente ficou, se morreu, né? Se estava lá a forma, né? Como ela se encontrava, e aí a argumentação jurídica. Bom, então só falando, né, da narrativa, que é essa arte de tecer intrigas, certo? E aí no último parágrafo ali, na petição inicial, por exemplo, a narrativa jurídica não poderia fugir ao que já foi posto, e é produzida no elemento denominado dos fatos. Então, dentro da narrativa, dentro da petição inicial, tem um item que se chama dos fatos. É ali que você coloca a narrativa jurídica, ok? Bom, vamos encerrar a aula, então, fazendo a leitura desse texto aqui. Anthony, tá aí? Estou aqui, sim. Lê para nós, por favor, esse slide. Tá. O autor celebrou o contrato de locação com o réu em 29 de setembro de 2014, por prazo indeterminado, por prazo determinado do imóvel localizado na rua Francisco Rocha, número 49, em Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, pagando o aluguel de R$ 2.000 ao mês, com vencimento todo dia 20 de cada mês. Em seguida, o advogado deverá narrar que houve violação ou ameaça de violação ao direito do autor, causa de pedir próxima, descrevendo os fatos, encerrando a sua narrativa jurídica. Exemplo: o réu deixou de pagar os aluguéis dos meses de abril, maio e junho de 2015, perfazendo o total de R$ 6.000, conforme demonstrativo em anexo. Tá vendo, gente? Uma coisa simples. Curta, é simples, é clara. Naquele slide ali, nós temos o quê? O que,
o contrato de locação. Quem? Partes processuais, autor réu. Como? Modo como os fatos aconteceram, né? A narrativa propriamente dita. O onde? Angra dos Reis, Estado do Rio. Quando? Setembro de 2014. Por quê? Inadimplência do réu. O que você percebe, né? Então, você percebe ali que em um slide resume tudo, né? Na verdade, poucas linhas. Não precisa, tá, gente? Encheção de linguiça. Bom, finalizamos nossa aula. Alguma pergunta, alguma dúvida? Agora eu vou mandar no grupo do WhatsApp os 2 slides que eu usei hoje e o livro, tá? Que está no CIA e o livro que a gente se respalda para a aula. Tudo bem? Tá ok, professor. Ok. Perguntas? Perdão. E vou mandar uma tarefa também, tá? Meu e-mail certinho para entregar a tarefa no próximo sábado. Eu dou uma semana para fazer. Ok. Tá? Pessoal, um bom final de semana, um grande abraço e até o próximo sábado. Valeu, professora. Até a próxima. Bye, bye. Igualmente, Obrigada. até mais. Boa noite, não, bom dia. Bom dia.